Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava em seu leito de morte em um quarto de pensão barato, diretamente em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth havia atirado nele. O corpo comprido de Lincoln estava deitado diagonalmente em uma cama que estava desconjuntada e muito curta para ele. Uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonheur, The Horse Fair, estava pendurada acima de sua cama, e uma chama pálida amarela saía do bico de gás, iluminando o quarto sombriamente. Enquanto Lincoln estava morrendo, Stanton, o secretário de guerra, disse: "O mais perfeito governante que o mundo já viu está deitado aqui." Qual foi o segredo do sucesso de Lincoln com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln por 10 anos e devotei 3 anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, o Desconhecido. Eu acredito que elaborei o estudo mais detalhado e exaustivo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida familiar, que alguém jamais fez. Fiz um estudo especial do método de Lincoln para lidar com as pessoas. Ele criticava? Claro que sim. Quando ainda jovem, em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não só criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava cair em estradas do campo onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas despertou ressentimentos que perduraram por toda a vida. Mesmo após Lincoln ter se tornado advogado em Springfield, Illinois, ele atacou os seus adversários abertamente nos jornais. Mas ele fez isso mais do que devia. No outono de 1842, ele ridicularizou um político, vaidoso e polêmico, conhecido pelo nome de James Shields. Lincoln o satirizou através de uma carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade inteira achou muita graça. Shields, sensível e orgulhoso, enfureceu-se com indignação. Ele descobriu quem havia escrito a carta, montou em seu cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Ele era contra o duelo, mas não podia desistir por causa de sua honra. Foi dada a ele a escolha das armas. Já que ele tinha braços longos, ele escolheu as espadas compridas da cavalaria e começou a ter aulas de espada com um graduado de West Point. E no dia apontado, ele e Shields se encontraram em um banco de areia no rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. Mas no último minuto, testemunhas interromperam e acabaram com o duelo. Esse foi o incidente pessoal mais chocante na vida de Lincoln. Ele aprendeu uma lição muito importante na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Ele nunca mais ridicularizou ninguém. E daquele momento em diante, ele quase não criticava qualquer pessoa por coisa alguma. Durante a Guerra Civil, Lincoln apontou um novo general após outro para liderar o exército de Potomac. E todos, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, falharam tragicamente e levaram Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenou impiedosamente esses generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia, contra qualquer pessoa, demonstrando solidariedade a todos, manteve a calma. Uma de suas citações favoritas era: "Não julgueis, para que não sejais julgado." E quando a senhora Lincoln e outros falavam asperamente contra o povo do Sul, Lincoln respondia: "Não os critique, eles são simplesmente o que nós seríamos sob as mesmas circunstâncias." Mas, se existisse um homem que tinha motivo para criticar, esse certamente seria Lincoln. Observe esta ilustração. A Batalha de Gettysburg ocorreu nos primeiros 3 dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee saiu em retirada para o sul, enquanto nuvens carregadas inundavam o país com chuva.
Quando Lee chegou a Potomac com o seu exército derrotado, ele encontrou um rio transbordante e intransponível à sua frente, e o exército da União, vitorioso, atrás dele. Lee estava numa cilada. Ele não tinha como fugir. Lincoln viu isso. Aqui estava uma oportunidade de ouro que havia caído dos céus, a oportunidade de capturar o exército de Lee e pôr um fim à guerra, imediatamente. Então, com um surto de grande esperança, Lincoln ordenou que Meade não conclamasse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee, imediatamente. Lincoln telegrafou suas ordens e enviou um mensageiro especial a Meade, exigindo uma ação imediata. E o que o general Meade fez? Ele fez completamente o oposto. Conclamou um conselho de guerra em violação direta às ordens de Lincoln. Ele hesitou. Ele procrastinou. Telegrafou todo tipo de desculpas. Ele simplesmente recusou-se a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou sobre o Potomac com as suas forças. Lincoln ficou furioso. Qual é o problema? Lincoln disse ao seu filho Robert: Santo Deus, o que significa isso? Nós os tínhamos em nossas mãos e só precisávamos estender as nossas mãos e eles seriam nossos. Mas nada que eu pudesse dizer ou fazer faria o exército se mover. Sob as circunstâncias, qualquer general poderia ter derrotado o Lee. Se eu tivesse ido até lá, eu mesmo teria dado uma surra nele. Completamente desapontado, Lincoln sentou-se e escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, foi neste período da vida que Lincoln foi extremamente conservador e refreou-se em sua fraseologia. Então, esta carta, vindo de Lincoln, em 1863, era equivalente a uma severa repreensão. Meu caro general, não creio que você tenha percebido a repercussão da fuga de Lee. Ele estava em nossas mãos, e se tivéssemos apertado o cerco, juntamente com os outros sucessos que temos obtido recentemente, teríamos posto um fim à guerra. Conforme as coisas estão, a guerra se prorrogará indefinidamente. Se você não pôde atacar Lee na segunda-feira passada com vitória garantida, como é que vai conseguir isso ao sul do Rio, quando você pode levar apenas algumas pessoas consigo, não mais do que 2/3 da força que tinha em mãos na ocasião em questão? Seria irracional esperar, e eu, pessoalmente, não acho que você fará muito. A sua oportunidade de ouro já se foi, e eu estou profundamente estressado por causa disso. O que você acha que Meade fez quando leu essa carta? Meade nunca viu essa carta. Lincoln não a enviou. Ela foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. Eu acho, e esta é apenas a minha opinião, que após escrever essa carta, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo: Espera aí, talvez eu não deva ser tão apressado. É muito fácil eu me sentar aqui no silêncio da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu na última semana, e se os meus ouvidos houvessem sido penetrados com gritos e berros daqueles que estavam feridos e morrendo, talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez tivesse feito o que ele fez. De qualquer modo, estas já são águas passadas. Se eu enviar essa carta, me sentirei mais aliviado, mas ela fará com que Meade tente se justificar. Fará com que ele me condene. Despertará sentimentos de amargura. Afetará todas as suas ações futuras como comandante e talvez o force a demitir-se do exército. Então, como eu já disse, Lincoln pôs a carta de lado porque ele havia aprendido através de uma dura experiência que críticas e repreensões ásperas quase sempre terminam em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando ele, como presidente, era confrontado com um problema complexo,
ele se inclinava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado acima de sua mesa na Casa Branca, e perguntava a si mesmo: o que Lincoln faria se estivesse em meu lugar? Como é que ele teria resolvido o problema? A próxima vez que você for tentado a admoestar alguém, tire uma nota de $5 de seu bolso, olhe para a imagem de Lincoln e pergunte: como é que Lincoln teria resolvido este problema se fosse dele? Mark Twain perdia sua cabeça de vez em quando e escrevia cartas que deixavam o papel enrubescido. Por exemplo, certa vez, ele escreveu para um homem que o havia deixado irado: você está pedindo para morrer? É só dizer e eu providenciarei tudo. Em outra ocasião, ele escreveu a um editor sobre as tentativas de um revisor melhorar a minha ortografia e pontuação. Ele exigiu: de agora em diante, sugiro que você siga à risca o meu manuscrito e diga ao revisor que ele conserve as suas sugestões na papa de seu cérebro deteriorado. Escrever essas cartas ofensivas fazia com que Mark Twain se sentisse melhor. Elas permitiam que ele soltasse a fumaça, e as cartas não faziam nenhum mal, porque a secretária da esposa de Mark as tirava secretamente do correio. Elas nunca foram enviadas. Você conhece alguém que gostaria de mudar, ajustar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom. Eu sou a favor. Mas por que você não começa consigo mesmo? Do ponto de vista puramente egoísta, isso é muito mais proveitoso do que tentar mudar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não reclame sobre a neve no telhado do seu vizinho, disse Confúcio, quando a soleira da sua porta não está limpa. Quando eu era ainda jovem e tentava muito impressionar as pessoas, eu escrevi uma carta tola para Richard Harding Davis, um autor de grande destaque no horizonte literário da América. Eu estava elaborando um artigo de revista sobre autores e pedi que Davis me contasse sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, eu havia recebido uma carta de alguém com esta anotação no final: ditada, mas não lida. Eu fiquei um tanto impressionado. Senti que o escritor devia ser grande, ocupado e importante. Eu não estava tão ocupado, mas queria muito impressionar Richard Harding Davis. Então, concluí o meu bilhete com as palavras: ditado, mas não lido. Ele nem se deu o trabalho de responder à minha carta. Ele simplesmente retornou a carta para mim com a seguinte mensagem no final: a sua falta de educação é suplantada somente pela sua falta de educação. É verdade, eu havia falhado e talvez merecesse esta repreensão. Mas sendo humano, eu a ressentia. Eu me ressenti tanto que quando li sobre a morte de Richard Harding Davis 10 anos mais tarde, o único pensamento que ainda persistia em minha mente, tenho vergonha de admitir, era a mágoa que ele havia me causado. Se você e eu queremos criar um ressentimento amanhã que irá ultrapassar décadas e perdurar até a morte, é só entregar-se a uma crítica dolorosa. Não importa o quanto nós pensamos que ela seja justificada. Quando lidamos com pessoas, devemos nos lembrar que não estamos lidando com criaturas lógicas. Estamos lidando com criaturas emocionais, preconceituosas e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Uma crítica destrutiva fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais nobres romancistas a agraciar a literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, sem muita diplomacia quando jovem, havia se tornado tão diplomático, tão hábil em lidar com as pessoas, que ele foi promovido a embaixador americano na França. Qual foi o segredo de seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, ele disse. E falarei somente sobre as coisas boas que eu conheço das pessoas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar,
E a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e compassivo. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos, estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os dois motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais 3 vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse: "Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui, com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita, que será impressa vez após vez e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingston Larned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram, e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O Pai Esquece, W. Livingston Larned. Escute, filho, eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida.
Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse: "Tchau, papai." E eu fechei a cara e respondi: "Endireite as suas costas." Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia a rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente, com um olhar de mágoa em seus olhos? Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. "O que você quer?" perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me, e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender. Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora, quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson, o próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. 2. O grande segredo sobre como lidar com as pessoas. Só há uma forma debaixo do céu para conseguir que alguém faça algo. Você já parou para pensar nisso? Sim, apenas uma forma. E isso é fazer a outra pessoa querer fazer isso. Lembre-se, não há outra forma. É claro, você pode fazer alguém te dar o seu relógio apontando uma arma em suas costas. Você pode fazer os seus funcionários cooperarem, até você virar as costas, ameaçando-os com a demissão. Você pode fazer uma criança te obedecer com uma cinta ou uma ameaça. Mas esses métodos cruéis têm repercussões profundamente indesejadas. A única forma de eu conseguir com que você faça algo é dando a você o que você quer. O que é que você quer? Sigmund Freud
disse que tudo o que eu e você fazemos acontece por dois motivos: o desejo sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, um dos filósofos mais profundos da América, explicou isso um pouco diferente. Dr. Dewey disse que o desejo mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. Lembre-se desta frase: o desejo de ser importante. Ela é significativa. Você vai ouvir muito sobre isso neste livro. O que você quer? Não muitas coisas, mas você anseia pelas poucas coisas que você deseja, e essas não lhe serão negadas. Algumas das coisas que a maioria das pessoas quer incluem saúde e a preservação da vida, alimento, sono, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, a vida futura, satisfação sexual, o bem-estar de nossos filhos, uma sensação de importância. Quase todos estes desejos geralmente são satisfeitos, todos com exceção de um deles. Mas há um desejo quase tão profundo, quase tão necessário, quanto o desejo do alimento ou do sono, que raramente é satisfeito. É o que Freud chama de o desejo de ser grande. É o que Dewey chama de o desejo de ser importante. Certa vez, Lincoln iniciou uma carta dizendo: todos gostam de ser elogiados. William James disse: o princípio mais profundo da natureza humana é o anseio de ser apreciado. Veja bem, ele não falou do desejo, vontade ou aspiração de ser apreciado. Ele falou o anseio de ser apreciado. Aqui está uma fome humana persistente e resoluta, e o indivíduo que genuinamente satisfaz esse coração faminto terá as pessoas na palma de sua mão, e até o subordinado sentirá a sua falta quando ele morrer. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças que distinguem os humanos dos animais. Para ilustrar isto, quando fui um menino fazendeiro na região de Missouri, o meu pai criava porcos de pura raça de Rock Jersey e gado de pedigree de focinho branco. Nós participávamos de feiras e exposições de criadores, expondo nossos porcos e gado de focinho branco em todo o centro-oeste. Muitas vezes, nós ganhávamos prêmios de primeiro lugar. O meu pai prendia as fitas azuis de campeão em um pedaço de musselina branca, e quando os amigos ou convidados vinham à nossa casa, ele pegava o pedaço de musselina. Ele segurava em uma extremidade e eu na outra, enquanto ele exibia as fitas azuis. Os porcos não se importavam com as fitas que ganhavam, mas o meu pai sim. Esses prêmios davam-lhe um sentimento de muita importância. Se os nossos antepassados não tivessem esse desejo vivo de se sentirem importantes, a civilização teria sido impossível. Sem ele, seríamos praticamente como os animais. Foi esse desejo de se sentir importante que levou um assistente de mercado, pobre e sem instrução, a estudar alguns livros de direito que encontrara no fundo de um baú de objetos descartados que ele havia comprado por 50 centavos de dólar. Eu acho que você já ouviu falar desse assistente de mercado. O seu nome era Lincoln. Foi esse desejo de se sentir importante que inspirou Charles Dickens a escrever os seus romances imortais. Esse desejo inspirou Sir Christopher Wren a gravar as suas sinfonias em pedra. Esse desejo fez Rockefeller juntar milhões de dólares que ele nunca gastou. E esse mesmo desejo faz com que a família mais rica de sua cidade construa uma casa muito maior do que ela precisa. Esse desejo faz você usar as roupas da última moda, dirigir os carros de lançamento e falar de seus filhos inteligentes. É esse desejo que leva muitos rapazes e moças a participar de gangues e de atividades criminosas. A média dos jovens criminosos, de acordo com E.P. Mulrooney, antigo comissário da polícia de Nova York, está cheia de ego,
e o seu primeiro pedido após serem presos é que os jornais sensacionalistas os façam de heróis. A sensação desagradável de cumprir a sentença na prisão parece remota, contanto que possam sentir-se orgulhosos do fato de que estão aparecendo no espaço ao lado de fotos de desportistas famosos, astros de cinema, artistas de televisão e políticos. Se você me contar o que faz você se sentir importante, eu te direi quem você é. Isso é o que determina o seu caráter. Essa é a coisa mais significativa sobre você. Por exemplo, John D. Rockefeller se sentia importante doando dinheiro para erigir um hospital moderno em Pequim, na China, para tratar de milhões de pessoas carentes que ele nunca havia visto e nem iria ver. Dillinger, por outro lado, se sentia importante sendo um bandido, um assaltante de bancos e assassino. Quando os agentes do FBI estavam atrás dele, ele entrou correndo numa casa de fazenda em Minnesota e disse: "Eu sou Dillinger." Ele era orgulhoso do fato de ser o inimigo público número 1. "Não vou te machucar, mas eu sou Dillinger", ele disse. Sim, e a única grande diferença entre Dillinger e Rockefeller é o modo com que eles satisfaziam esse desejo de se sentirem importantes. A história está cheia de exemplos engraçados de pessoas se esforçando para se sentirem importantes. Até George Washington queria ser chamado de Sua Majestade, o presidente dos Estados Unidos. E Colombo pleiteou o título de Almirante do Oceano e Vice-Rei da Índia. Catarina, a Grande, recusou-se a abrir cartas que não estivessem endereçadas à Sua Majestade Imperial. E a senhora Lincoln, na Casa Branca, virou-se para a senhora Grant como uma tigresa e gritou: "Como ousa se sentar na minha presença sem que eu tenha te convidado?" Os nossos milionários ajudaram a financiar a expedição do almirante Byrd à Antártica em 1928, com o entendimento de que as grandes montanhas de gelo seriam batizadas com os seus nomes. E Victor Hugo aspirou a nada menos do que ter a cidade de Paris renomeada em sua honra. Até Shakespeare, o grande entre os poderosos, tentou aumentar o Fausto de seu nome, buscando um brasão para a sua família. Às vezes, as pessoas se tornam inválidas para conquistar a solidariedade e atenção, para se sentirem importantes. Por exemplo, a senhora McKinley. Ela se sentia importante quando ela forçava o seu marido, o presidente dos Estados Unidos, a negligenciar assuntos importantes do Estado, enquanto ele deitava na cama ao seu lado, abraçando-a e ninando-a para dormir. Ela alimentou o seu desejo persistente por atenção, insistindo que ele permanecesse ao seu lado, enquanto tratava os dentes e, certa vez, criou um caso quando ele a deixou no dentista sozinha para comparecer ao seu compromisso com John Hay, o seu secretário de Estado. Certo dia, a escritora Mary Roberts Rinehart me contou sobre uma jovem brilhante e vigorosa que havia se tornado uma inválida para que se sentisse importante. Um dia, disse a senhora Rinehart, esta senhora foi obrigada a enfrentar algo, talvez a sua idade. Os anos solitários estavam se estendendo à sua frente e havia pouco que ela pudesse antecipar. Ela ficou acamada, e por 10 anos a sua velha mãe subiu e desceu ao 3º andar, carregando bandejas e cuidando dela. Então, um dia, a velha mãe, cansada de tanto trabalhar, deitou-se e faleceu. Por algumas semanas, a inválida ficou abandonada. Então, ela levantou-se, vestiu-se e voltou às suas atividades normais. Algumas autoridades declaram que as pessoas podem realmente ficar insanas para tentar encontrar no mundo de fantasia da insanidade o sentimento de importância que lhe foi negado no mundo duro da realidade. Há mais pacientes sofrendo de doenças mentais nos Estados Unidos
do que todas as outras doenças combinadas. Qual é a causa dessa insanidade? Ninguém pode responder a pergunta tão abrangente, mas sabemos que certas doenças, como sífilis, atacam e destroem as células do cérebro e resultam na insanidade. De fato, cerca de metade de todas as doenças mentais podem ser atribuídas a causas físicas, como lesões cerebrais, álcool, toxinas e acidentes. Mas a outra metade, e esta é a parte triste da história, a outra metade das pessoas aparentemente não apresenta nenhuma deficiência orgânica em suas células cerebrais. Em exames post-mortem, quando os tecidos cerebrais são examinados sob microscópios da mais alta potência, esses tecidos se apresentam tão saudáveis quanto os seus e os meus.